Flamengo está simplesmente a 6 pontos do líder Botafogo. Botafogo, que estava em 15, acabou perdendo para o Goiás por 2-1 de virada. O Botafogo abriu o placar de pênalti com o Tiquinho Soares, porém o Goiás, dentro de casa, virou a partida para 2-1, né? Então o atual líder, que é o Botafogo, acabou perdendo, que foi um placar muito bom para o Flamengo. Como eu disse, o Flamengo venceu por 3-2 o Bahia, o Flamengo abriu 2-0, depois o Bahia conseguiu diminuir o placar, né, com o Biel, atacante Biel do Bahia, foi 2-1. Logo depois, o Davi Luiz fez o 3-1, e aí o Bahia fez 3-2, o jogo ficou muito complicado, porém o Flamengo conseguiu sair com a vitória e com os primeiros 3 pontos fora de casa. Foi a primeira vitória do Flamengo fora de casa no Campeonato Brasileiro, venceu a primeira contra o Coritiba, dentro de casa. A segunda vitória do Flamengo no campeonato foi contra o Goiás, também dentro de casa. O contra o Coritiba foi 3-0, contra o Goiás foi 2-0, e agora contra o Bahia, a primeira vitória fora de casa por 3-2. Então foram vitórias importantes, onde o Flamengo, que estava em 12º, 13º colocação, já subiu para a 9ª e fica a 6 pontos do Botafogo, que é o líder. Ou seja, duas rodadas, né, de diferença. 6 pontos, cada rodada tem 3 pontos. Então, o Flamengo está 2 rodadas atrás do Botafogo, que perdeu, como disse, perdeu para o Goiás. Outro ponto também importante relacionado à tabela, que o Palmeiras também não conseguiu vencer. O Palmeiras empatou com o Bragantino por 1-1 dentro de casa, ou seja, os 2 primeiros colocados acabaram tropeçando. O Botafogo não conquistou nenhum ponto, o Palmeiras conquistou só 1, enquanto o Flamengo conquistou 3 pontos. Então, pensando nos líderes do campeonato, né, nos atuais líderes do campeonato, apesar que estamos ainda na 6ª rodada do Brasileirão, muita coisa ainda vai acontecer. Temos mais 32 partidas do campeonato para acontecer. Apesar disso, os 2 líderes, né, os atuais líderes, tropeçaram, e isso foi muito bom para o Flamengo, que alcançou a 9ª colocação. Vencendo a próxima partida, lembrando que o Flamengo enfrenta o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, caso vença o Corinthians, que não está vivendo uma boa fase, nós conseguimos ver na tabela aí que a nossa produção colocou, o Corinthians está na zona de rebaixamento, em 17º colocado, depois de empatar com o São Paulo em 1-1 dentro de casa. E porque o Goiás venceu o Botafogo, o Goiás levou, né, o Corinthians para a zona de rebaixamento, e o próprio Goiás, acabou deixando essa zona. Então o Corinthians está na zona de rebaixamento e vai enfrentar o Flamengo no Maracanã no domingo, às 4 horas da tarde. Caso o Flamengo vença, né, a partida, vai aos 12 pontos e aí volta a brigar ali de novo pela liderança e pelas primeiras colocações, né, do G4, G6, que são vagas diretas para a Libertadores da América, como o Flamengo já está na Libertadores da América, é o atual vencedor, né, da Libertadores, então o Flamengo já está na Libertadores, então vencendo o Corinthians na semana que vem, no domingo, né, já vai começar a querer subir ali na classificação e vai dar confiança, né, para o trabalho do Jorge Sampaoli, que está engatinhando ainda, foi a primeira vitória fora de casa e agora tem um jogo muito importante na terça-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!